Esse é o NutriPod, o seu podcast focado em nutrição comportamental e funcional. A união imbatível para você encontrar o equilíbrio alimentar, ter mais saúde e atingir a sua melhor forma corporal. E o assunto de hoje é o isolamento social e a síndrome do intestino irritável. Eu resolvi fazer esse podcast falando sobre a síndrome do intestino irritável em decorrência do elevado número de pacientes que têm chegado ao meu consultório com essa doença nos últimos meses. E todos eles com uma frase em comum: depois da pandemia eu comecei a sentir esses sintomas. Então, em 10 minutinhos eu vou esclarecer sobre o que é essa síndrome para você ficar alerta, perceber em si ou em seus familiares se há indícios e procurar ajuda antes que a doença comprometa a sua imunidade e vários outros sistemas do seu organismo. Combinado? E vamos lá! A síndrome do intestino irritável é um termo aplicado a uma associação de sintomas como dor abdominal relacionada ou aliviada pela evacuação, mudança na frequência da defecação, como por exemplo constipação ou diarreia, ou na consistência das fezes, que podem se apresentar moles ou empelotadas e duras. Inchaço abdominal, muco nas fezes e a sensação de esvaziamento incompleto após a defecação também fazem parte do corpo de sintomas. A dor pode se apresentar de forma contínua e forte ou em cólicas intermitentes, geralmente no lado esquerdo e inferior do abdômen. Gases, náuseas, dores de cabeça, fadiga, depressão, ansiedade, azia, arrotos, dores musculares, ansiedades e dificuldade de concentração são outros possíveis sintomas. Esses sinais podem aumentar ou diminuir em gravidade, bem como também podem alternar o tipo e a frequência com o tempo. Assim, você pode passar por períodos sem apresentar nenhum sintoma e da noite para o dia voltar a sofrer dos desagradáveis incômodos que a doença ocasiona. A maioria dos pacientes que possuem a síndrome do intestino irritável relatam que os sintomas da doença surgiram após períodos de estresse intenso, problemas emocionais, perdas e agora muito comum em decorrência do isolamento social e toda a pressão psicológica que a pandemia nos impõe. A causa exata da síndrome ainda não é descoberta. Já outros fatores desencadeadores, sim, e não se limitam apenas ao estado emocional. Para algumas pessoas, refeições com alto teor de calorias ou uma dieta com alto teor de gordura podem ser o fator desencadeante. Para outras, o trigo, laticínios, feijão, chocolate, café, chá, alguns adoçantes artificiais, certos vegetais como a couve e o brócolis, ou frutas como maçã e melancia, agravam os sintomas. Para complicar um pouquinho mais, nem sempre você vai apresentar os sintomas após se expor a um fator que normalmente desencadearia uma crise da síndrome. Ou seja, você pode tomar leite em um dia e tudo seguir normal, e em outro ele te estufar, causar dor de cabeça, trancar o intestino ou soltar demais. Também pode acontecer de ser exacerbado um tipo de sintoma de cada vez, o que dificulta sua percepção de que há uma doença crônica em seu organismo. Fora isso, nem toda barriga inchada é decorrente da síndrome. Há critérios diagnósticos para diferenciar a síndrome de outros problemas do trato gastrointestinal, e por isso a avaliação profissional é essencial. O meu papel como nutricionista nessa situação vai além de te ajudar a identificar os fatores desencadeadores. Também avalio o grau de disbiose e comprometimento da permeabilidade do seu intestino, condições comumente encontradas nesses casos. Com isso, eu excluo uma gama de alternativas que não vão funcionar para você, deixando o tratamento mais fácil de ser aderido. E compreende-se por disbiose uma alteração na composição bacteriana da flora intestinal, onde há predominância de micro-organismos maléficos.
Já o incremento da permeabilidade intestinal é caracterizado por falhas na rede celular da parede intestinal que filtra o que deve e o que não deve entrar para a nossa circulação, aumentando a passagem de substâncias não desejadas ao fluxo sanguíneo, podendo originar alterações inflamatórias e imunológicas crônicas, tanto a nível local como sistêmico, ou seja, o seu intestino passa a ser habitado por bactérias ruins e perde a capacidade de jogar fora o que não faz bem para a sua saúde. Tenso isso, né? Pois é. E de maneira geral, o tratamento nutricional para reorganizar toda essa bagunça se baseia na restrição temporária do consumo de um conjunto de alimentos que possuem carboidratos de difícil digestão, os chamados food maps. Nessa lista, você encontra alimentos variados, que vão de maçã a farinha de trigo. Então, vale a pena você dar uma espiadinha lá no grupo do Telegram, onde eu deixei todos eles descritos para você. Como cada organismo reage de modo diferente, eu costumo fazer testes para adaptar a alimentação e reduzir a lista desses alimentos excluídos, já que muitos deles são saudáveis e colaboram com a boa flora intestinal. Além do controle alimentar, podem ser necessários suplementos para regenerar a mucosa intestinal, melhorar a flora bacteriana e corrigir possíveis deficiências nutricionais. Conforme a associação feita ao estado emocional e nervoso, o método utilizado para a condução das alterações alimentares também se faz de suma importância. Assim, o profissional com capacitação na área comportamental faz grande diferença nos resultados do tratamento. Ora, se a síndrome pode ser desencadeada por estresse, o tratamento não pode gerá-lo. Pelo contrário, deve oferecer ferramentas para a gestão emocional. Concorda? Então, a boa notícia é que a prática básica do Mindfulness é uma das atividades que tem mostrado excelentes resultados não só para o tratamento dessa doença, mas contribuindo de maneira geral na administração do seu tempo, gerando autoconhecimento, bem-estar e qualidade de vida. Ali no grupo do Telegram eu também vou deixar as informações e dicas sobre o que é o Mindfulness e como você pode começar a praticar. E roda, 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 e nós nos deparamos com a dupla mente e corpo agindo sinergicamente, não é mesmo? Pois é. A maneira de tratar com eficiência qualquer problema que ocorra em nosso corpo precisa ir além do físico. Nós somos seres que sentem, têm emoções e elas podem tanto ajudar como piorar qualquer doença. É por acreditar nisso que eu estudo a neurociência do comportamento alimentar há 11 anos. Me formei em instrutora de Mindfulness funcional e escolhi atrelar todo o meu conhecimento científico da nutrição clínica às singulares percepções mentais que cada um de vocês tem, mediante o seu contexto de vida que é único e incomparável a qualquer outro, e assim poder prover um tratamento com uma visão mais humanista. Eu espero ter colaborado com a tua saúde e esclarecido sobre um dos prováveis comuns efeitos colaterais da crise social que vivemos aí em decorrência da Covid-19. E eu termino esse podcast com um minuto de silêncio em homenagem a todos aqueles que partiram, aos profissionais da linha de frente, às mães que se transformaram em professoras, desafiadas a manter a tolerância, paciência e ânimo para tocar mais uma função dentre tantas que já desenvolve. A todos que estão cuidando de seus familiares e amigos, que seguem, mesmo que cansados, cuidando de seus lares, zelando pelo asseio e higiene.